Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo deste vestido em crochê. Ele foi todo confeccionado com pontos que chamo de zigue-zague ou chevron. Em cima ele possui um cordão regulável no meio na frente e também atrás, podendo deixar a abertura do tamanho que quiser. Esta peça pode ser confeccionada de qualquer comprimento, curta, média ou longa, e seguindo este mesmo passo a passo, também pode confeccionar blusa ou cropped. Como exemplo, tenho este cropped. A confecção foi a mesma, a única diferença está no comprimento, onde fiz menos carreiras abaixo, chegando somente até a cintura. E para deixar a cintura menor, mostro como fazer a diminuição para todas as peças, deixando mais acinturada. Outro exemplo, tenho esta blusa que confeccionei fazendo as carreiras abaixo chegar no quadril, e além de mostrar como fazer a diminuição na cintura, para quem for fazer blusa ou vestido, mostro como fazer o aumento na largura para o quadril. Esta peça é no tamanho P, mas neste mesmo vídeo eu vou mostrar como fazer em todos os tamanhos, do PP ao GG e também sob medida. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar o fio Cisne Todo Dia Colors das linhas corrente. O tex deste fio é de 390, um novelo completo possui 100 gramas e 250 metros. Este fio é anti-peeling, ou seja, ele não dá bolinha ou fica com aspecto de usado mesmo após o uso ou a lavagem. A agulha indicada para este fio é de 4 milímetros, mas vou usar a de 3,5 mm. A numeração desta cor é 72403. Vou usar esta lã para confecção, mas pode usar qualquer fio de qualquer espessura. A quantidade que irá precisar depende do tamanho da peça, largura e altura. Com os meus pontos até o tamanho M, consigo fazer um cropped com 2 novelos, blusa com 3 novelos e vestido no tamanho curto com 4 novelos. Mas, como havia dito, pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura. A agulha também pode ser de qualquer numeração. Vou usar a de 3,5 mm, como havia dito. E por fim, vou usar a tesoura para remates. Já estou com um fio para dar início, e para qualquer fio e tamanho deve iniciar da mesma forma. Primeiro vou fazer 12 correntinhas. Faço o nozinho inicial e conto ele como correntinha, e vou fazer 11 correntinhas, totalizando 12, contando com o nozinho. Feito 12 correntinhas, faço mais 12 correntinhas. Deve fazer assim para todos os tamanhos, independente do fio que estiver usando. Feito mais 12 correntinhas, faço mais 12 correntinhas e vou seguir fazendo assim de 12 em 12 correntinhas até o tamanho que preciso. E para saber o tamanho que precisa, pode fazer sob medida, medindo da parte de cima do ombro até a parte de baixo do busto. Esta peça vai ser feita para a parte da frente e para a parte de trás. E ainda no final vai ser acrescentados alguns centímetros. Pode fazer sob medida ou seguir as minhas recomendações. Por exemplo, eu vou fazer para um tamanho P com mais ou menos 22 centímetros de altura, da parte de cima do Então, ombro ela até a será parte de dobrada baixo do ao meio. busto. E deve fazer E as como a peça vai correntinhas ser até para a ficar parte do da frente dobro e a do parte tamanho de que deu. trás, Vou fazer de 12 em 12 correntinhas até ficar com 44 centímetros. E fazendo sob medida ou seguindo as minhas recomendações ou utilizando qualquer fio,
vão ser acrescentados alguns centímetros depois para todos os tamanhos. Então, por enquanto, vai ser esta medida. E a melhor forma é fazer sob medida, medindo da parte de cima do ombro, que é o dobro do tamanho que preciso. Vou fazendo aqui para o meu tamanho e já volto. Fiz aqui de 12 em 12 correntinhas até ficar do tamanho que preciso. Vou fazer com a altura de 22 centímetros para o meu tamanho P, mas pode Até fazer a sob parte de baixo medida do ou a moço. altura que achar melhor. Independente do E comprimento, a não tem quantidade de problema correntinhas deve passar ser ou faltar um múltiplos de pouco do 12. tamanho. E depois de ficar do tamanho que preciso, agora eu vou iniciar a minha primeira carreira. Para todos os tamanhos, deve fazer da mesma forma. Lembrando que a quantidade de correntinhas deve ser múltiplos de 12. Deve fazer mais 8 correntinhas no final. Essas 8 correntinhas devem ser feitas. E como havia dito que iria aumentar no comprimento. E depois de fazer as 8 correntinhas, conto de cima para baixo e na terceira faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo e vou seguir fazendo assim até o final. Um ponto baixo sobre cada correntinha. Quando finalizar, eu volto. Fiz em cada correntinha de base um ponto baixo. Agora eu vou medir aqui o tamanho depois de ter feito os pontos baixos, dobro a peça ao meio e com as correntinhas acrescentadas e após fazer os pontos baixos, a peça tende a ficar maior e deve ficar. E agora, para o meu tamanho P, está com mais ou menos 26 centímetros no tamanho. Deve dobrar a peça ao meio na hora de medir, lembrando que está sendo feita a parte da frente e a parte de trás juntas. Agora viro e para iniciar a próxima carreira faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, ou seja, no primeiro, faço mais 2 pontos altos juntos, totalizando 3, contando com as 3 correntinhas. Deve fazer assim para todos os tamanhos, independente do fio que estiver usando. Vou no meu segundo ponto de base e vou fazer um ponto alto somente. No meu próximo ponto, faço um ponto alto. E no meu quarto ponto de base, um ponto alto. E para todos os tamanhos, ficando com 3 pontos altos sozinhos, ou seja, um feito em cada ponto, após o conjunto de 3 pontos feitos no primeiro, deve saltar 2 pontos de base e no terceiro fazer um ponto puff. E o ponto puff é feito desta forma: primeiro deve dar a laçada na agulha, passar a agulha por dentro do ponto, puxar o fio até a altura das outras alcinhas. Dou a segunda laçada, passo a agulha no mesmo ponto, puxo o fio até ficar na altura das outras alcinhas. Dou a terceira laçada, passo a agulha por dentro do ponto, puxo o fio até ficar na altura das outras alcinhas. Dou a quarta e última laçada, passo a agulha por dentro do ponto, puxo o fio até ficar na altura das outras alcinhas. E por fim, dou a laçada no fio passando por dentro de todas as alcinhas, deixando somente a primeira alcinha da agulha e da última laçada, ficando com 2 alcinhas. Dou a laçada e passo por dentro das duas, finalizando o ponto puff. Salto 2 pontos, sem fazer correntinha, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer a mesma quantidade de pontos altos que fiz sozinho após o primeiro conjunto de pontos. Então, vou aqui no meu próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto, ficando com 3 pontos altos sozinhos. E ficando com 3 pontos, no próximo faço um conjunto de 5 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base.
E a mesma quantidade de pontos que fiz antes do conjunto, faço depois. Então, vou fazer aqui um ponto alto no meu próximo ponto. Para todos os tamanhos, deve fazer da mesma forma. Vou no meu próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos sozinhos. E o conjunto fica com 3 pontos altos, um conjunto de 5 pontos e 3 pontos altos. E igual no início, depois de fazer 3 pontos altos sozinhos após o conjunto, salto 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto puff. E o ponto puff é feito igual ao primeiro, dando 4 laçadas no fio e a cada laçada passo a agulha dentro do ponto e puxo o fio e deixo os fios mais ou menos da mesma altura. Depois de dar 4 laçadas e puxar o fio, por fim, dou uma laçada, passo por dentro das alcinhas até a penúltima. A agulha fica com 2 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro delas. E da mesma forma que fiz após o primeiro ponto puff, faço após o segundo. Salto 2 pontos sem fazer correntinha, vou no terceiro, faço um ponto alto. Vou no meu próximo ponto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até ficar com 3. E ficando com 3 pontos, no meu próximo ponto, faço 5 pontos altos juntos. E após o conjunto de 5 pontos, vou no meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos sozinhos após o conjunto de 5 pontos. E vou fazer a mesma repetição, ficando com 3 pontos altos, depois do conjunto, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto puff. Lembrando que o ponto puff é com 4 laçadas, depois dou uma laçada, passo por dentro da alcinha até a penúltima, ficando com 2 alcinhas na agulha, dou uma laçada e passo por dentro delas. Feito o ponto puff, seguindo a repetição, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. E vou fazendo assim até o final. Após o primeiro ponto puff, vou sempre fazer as mesmas repetições de pontos. Depois de fazer um ponto puff, salto 2 pontos e a partir do terceiro vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto até ficar com 3 pontos altos sozinhos. E depois dos 3 pontos altos feitos, vou no próximo ponto e faço um conjunto de 5 pontos altos juntos. E tudo que é feito antes do conjunto de 5 pontos, faço depois. Então, vou nos meus próximos 3 pontos altos e faço um ponto alto em cada um, ficando com 3 sozinhos. Depois salto 2 pontos e no próximo faço um ponto puff. Todo ponto puff deve ser feito da mesma forma, com 4 laçadas. E depois de cada ponto puff, faço a mesma repetição. Salto 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto e sigo fazendo o conjunto de pontos da mesma forma. No início, os pontos representam a metade de um conjunto de pontos. Isso só no início. Em toda a carreira até o final, vão ser trabalhados os conjuntos de pontos completos. De 3 pontos altos, um conjunto de 5 pontos altos no mesmo ponto e 3 pontos altos. Entre um conjunto e outro deve ter um ponto puff e saltar 2 pontos antes e depois do ponto puff. E não tem nenhuma correntinha de espaço. Vou seguir fazendo aqui toda a minha carreira, lembrando que para todos os tamanhos deve fazer assim, independente do fio que estiver usando, e já volto. Terminando de fazer a minha primeira carreira de conjunto de pontos e pontos puff, segui fazendo a mesma repetição do início, a cada ponto puff saltando 2 pontos, a partir do terceiro fiz em 3 pontos de base um ponto alto sobre cada um, no próximo ponto um conjunto de 5 pontos, e nos próximos 3 um ponto alto sobre cada um, saltei 2 pontos e no próximo fiz um ponto puff. E agora, depois de fazer um conjunto completo, chegando aqui no final, sobrando certinho 3 pontos, vou saltar 2
E no terceiro e último, faço um ponto alto somente. Não trabalho ponto puff no final. E assim, o final fica diferente do início e vai ser assim em todas as próximas carreiras. De um lado, trabalhando o conjunto de pontos altos pela metade e do outro, o conjunto completo. E depois de fazer esta primeira carreira, eu vou medir aqui o tamanho para mostrar. Dobro a peça ao meio, lembrando que estou fazendo a parte da frente e a parte de trás junto. E quase não alterou no tamanho, tá mais ou menos do mesmo jeito. A próxima carreira vai ser feita somente de pontos baixos. Então, depois de virar, vou fazer aqui uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Deve fazer da mesma forma para todos os tamanhos, o que vai mudar é o comprimento da peça. Vou no segundo ponto de base, faço um ponto baixo e no próximo ponto um ponto baixo. No próximo ponto um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha primeira carreira de pontos baixos, segui fazendo em cada ponto de base um ponto baixo, ficando com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Agora eu vou finalizar fazendo aqui no meu último ponto um ponto baixo, que na verdade é sobre as 3 correntinhas iniciais que fiz, que serviu de primeiro ponto. Vou na terceira correntinha e faço um ponto baixo. Feita a carreira de pontos baixos, igual após a primeira, vou fazer a próxima carreira de conjunto de pontos altos e pontos puff. Todas as carreiras vão ser feitas repetições de pontos, fazendo tudo igual. Faço aqui 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. No mesmo ponto de base, faço mais 2 pontos altos juntos, totalizando 3. Vou no segundo ponto de base e vou fazer um ponto alto. No terceiro ponto, faço um ponto alto. Vou no quarto ponto de base e faço um ponto alto, ficando com 3 pontos altos sozinhos após o primeiro conjunto de pontos. Salto 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto puff. Igual foi feito depois da primeira carreira de pontos baixos. Para todos os tamanhos deve fazer assim. E o ponto puff é feito certinho no ponto baixo que foi feito sobre o ponto puff da carreira anterior. Feito o ponto puff da mesma forma, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. Vou no meu próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, e ficando com 3 pontos, no próximo faço um conjunto de 5 pontos altos. E este conjunto de pontos altos está sendo feito certinho sobre o ponto baixo feito no terceiro ponto alto do conjunto de 5 pontos da carreira anterior. Vou no meu próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, e no próximo um ponto alto, ficando com 3 pontos altos após o conjunto de 5 pontos. Salto 2 pontos e no terceiro, que é no ponto baixo feito sobre o ponto puff da carreira anterior, faço um ponto puff. Salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. E vou seguir fazendo assim até o final. Da mesma forma que fiz a carreira anterior, fazendo e saltando a mesma quantidade de pontos. Porém, a partir dessa, os pontos são feitos na mesma direção dos outros. Volto quando estiver finalizando. Terminando a minha segunda carreira de conjunto de pontos altos e pontos puff, e ficando idêntico
a carreira que fiz depois da primeira carreira de pontos baixos. O primeiro conjunto da carreira sendo a metade dos conjuntos completos, o conjunto completo formado por 3 pontos altos, um conjunto de 5 pontos, 3 pontos altos e um ponto puff entre um conjunto e outro e saltando 2 pontos antes e depois do ponto puff. E sobrando 3 pontos, salto 2 e no último faço um ponto alto. Lembrando que no final não deve fazer ponto puff. E assim finalizo a carreira diferente da forma que iniciei. Igual na primeira carreira de conjunto de pontos no início. Conjunto de pontos sendo a metade do conjunto completo e no final termino com o conjunto completo. Viro e a próxima carreira será de pontos baixos. Faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, no segundo ponto de base faço um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo e vou seguir fazendo até o final um ponto baixo sobre cada ponto de base. Vou continuar fazendo todas as minhas carreiras desta forma, seguindo a mesma repetição da primeira e da segunda carreira. A cada carreira de pontos altos e pontos puff deve fazer uma carreira logo em seguida de pontos baixos. E a cada carreira de pontos baixos, em seguida deve fazer a carreira de conjunto de pontos altos e pontos puff exatamente da mesma forma. Iniciando com 3 correntinhas para o primeiro ponto e fazendo mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ficando com 3 no primeiro. Nos próximos 3 pontos, fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, saltar 2 pontos, no próximo fazer um ponto puff. Saltar 2 pontos, no terceiro fazer um ponto alto e seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até ficar com 3 pontos altos sozinhos. E no próximo ponto faço o conjunto de 5 pontos altos. Depois de fazer o conjunto de pontos, vou nos próximos 3 pontos de base, faço um ponto alto sobre cada um, salto 2 pontos, no próximo ponto faço um ponto puff, salto 2 pontos e sigo fazendo a mesma repetição até o final da carreira. E fazendo todas as carreiras iguais, claro, vai finalizar sempre com o conjunto de pontos completos e fazendo no final um ponto alto no último ponto de base depois de saltar 2 pontos. E observa-se que cada conjunto de 5 pontos altos é feito e deve ser sobre o ponto baixo feito no terceiro ponto alto, que é o ponto do meio do conjunto de 5 pontos da carreira anterior. E o ponto puff é feito exatamente em cima do ponto baixo feito no ponto puff da carreira anterior. Isso em todas as carreiras. E a cada 2 pontos baixos saltados antes e depois do ponto puff são acrescentados no conjunto de 5 pontos. Por isso, sempre fica com a mesma quantidade de pontos antes e depois do conjunto. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas deve ser múltiplos de 4. Então, deve fazer de 4 em 4 carreiras até o tamanho que precisa. E para saber o tamanho que precisa, deve medir o tamanho do busto e dividir por 4. Esta medida é da metade do busto. Lembrando que estou fazendo uma peça para a parte da frente e para a parte de trás juntas. E elas juntas formam a metade do busto. Por exemplo, vou fazer para um busto de 84 centímetros, dividindo por 4, 21 centímetros. Vou fazer de 4 em 4 carreiras até ficar com 21 centímetros. Mas como a quantidade deve ser múltiplos de 4, não tem problema passar um pouco ou faltar um pouco no tamanho. A última carreira deve ser de pontos altos, não de pontos baixos. Para todos os tamanhos, deve fazer este mesmo cálculo e a quantidade de carreiras deve ser múltiplos de 4. Uma parte deste tamanho também vai ser para as mangas. Como é uma peça reta, não tem espaço para o pescoço. Na hora de vestir, ela vai abrir para o lugar do pescoço, então ela vai dar um caimento nos ombros, formando a manga. Então, vou seguir fazendo aqui as minhas carreiras, fazendo a mesma repetição das primeiras, saltando e fazendo pontos na mesma quantidade, finalizando e iniciando da mesma forma. Lembrando que a cada carreira de conjunto de pontos altos,
E pontos puff deve fazer uma carreira de pontos baixos para todos os tamanhos, deve fazer assim, independente do fio que estiver usando. Quando estiver do tamanho que preciso, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras, ficando do tamanho que preciso. Segui fazendo de 4 em 4 carreiras, lembrando que a quantidade deve ser múltiplos de 4. Com o fio e a agulha que estou usando, fiz um total de 12 carreiras. Todas as carreiras foram feitas iguais às primeiras, iniciando e finalizando da mesma forma. Lembrando que não tem problema ser o tamanho exato que precisa, porque a quantidade deve ser múltiplos de 4. Agora vou dobrar a peça ao meio, lembrando que esta peça é para a parte da frente e para a parte de trás. E vou fazer a união dos dois lados, unindo e fechando a lateral. E deixando espaço para o braço. E até onde unir e qual espaço deixar para a manga. Para todos os tamanhos deve unir da mesma forma, o que muda é o tamanho da união e a abertura que deve deixar para a manga. A última carreira deve estar do lado certo, então vou virar aqui a peça deixando a carreira de pontos altos do lado avesso para dentro. E com as carreiras neste formato zigue-zague, um lado vai se encaixar no outro, desta forma. E para saber a altura, recomendo medir, pode fazer sob medida, medindo da parte de cima do ombro até a parte de baixo do braço, ou seguir as sugestões de tamanho. Minha peça tem mais ou menos 26 centímetros de comprimento e a abertura eu vou deixar com mais ou menos 12 ou 13 centímetros para o meu tamanho. Então, vou fazer a união até ficar faltando mais ou menos 12 ou 13 centímetros. Para o tamanho PP, pode deixar a abertura com 10 ou 11 centímetros. Para o M, 13 e 14, G, 15, 16 e GG, 17 e 18 centímetros. Estes tamanhos são sugestões, se quiser a cava mais larga é só deixar e se quiser mais curta é só fazer. Se não quiser medir, pode ir fazendo a união até chegar no meio da peça. Recomendo fazer sob medida porque o tamanho depende do tipo físico de cada um. Estou aqui com a peça posicionada da forma que vou unir e vou unir pegando somente na segunda alcinha de cada ponto dos dois lados, unindo ponto com ponto. A carreira deve estar do lado certo e depois de fazer o último ponto alto da largura do braço, ou se vai querer a manga mais apertada ou mais folgada do outro lado, que na verdade são as 3 correntinhas iniciais, vou na terceira, pego na segunda alcinha e faço um ponto baixíssimo. Então, passo a agulha no ponto, que na verdade é na terceira correntinha das 3 iniciais, e puxo o fio passando por dentro de todas as alcinhas, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, vou no meu segundo ponto alto, que está acima, passo a agulha de cima para baixo, depois vou no segundo ponto alto que está abaixo, passo a agulha de cima para baixo, dou a laçada no fio puxando e passando por dentro de todas as alcinhas de uma vez, fazendo um ponto baixíssimo. Vou no meu próximo ponto alto, o terceiro que está acima, e vou no terceiro ponto alto que está abaixo, dou a laçada no fio e puxo passando por dentro de todas as alcinhas juntas, fazendo um ponto baixíssimo. Agora eu vou no meu próximo ponto alto acima, passo na segunda alcinha, no próximo ponto alto abaixo, passo na segunda alcinha, dou a laçada no fio e puxo passando por dentro de todas, fazendo um ponto baixíssimo. Novamente, passo a agulha no ponto que está acima, no ponto que está abaixo, dou a laçada no fio e puxo passando por dentro de todas. E vou seguir fazendo desta forma, unindo ponto com ponto, pegando somente na segunda alcinha
e a união dos pontos dos dois lados são feitas no mesmo tempo, ou seja, de uma vez só. Depois de passar a agulha nos 2 pontos, dou a laçada e passo por dentro de todas as alcinhas, unindo com ponto baixíssimo. Para todos os tamanhos, deve fazer desta mesma forma. Vou seguir unindo aqui até a altura que preciso. Para o meu tamanho, vou deixar a abertura para a manga com mais ou menos 12 ou 13 centímetros. Lembrando que não tem problema deixar mais larga ou mais curta, depende do gosto, do tipo físico de cada um. E para o meu tamanho, vai ser unido exatamente a metade da peça. Se quiser fazer assim também, para outros tamanhos, pode unir até chegar na metade da peça e deixar a metade unida e a metade com abertura. Quando estiver finalizando, eu volto. Finalizando a união, segui fazendo da mesma forma que fiz no início, unindo ponto com ponto, unindo os pontos dos dois lados ao mesmo tempo com ponto baixíssimo, e depois de fazer a última união, fiz aqui um ponto baixíssimo no ponto puff e no terceiro ponto alto do conjunto de 5 pontos, que é exatamente a metade da peça. Lembrando que, para o meu tamanho, a peça tem mais ou menos 26 centímetros na altura total e a abertura estou deixando com mais ou menos 12 ou 13 centímetros. Agora eu vou fazer a carreira de acabamento, onde vai ficar com a abertura. Então, depois de fazer o ponto baixíssimo, deve ir no próximo ponto de base livre. Vou aqui no quarto ponto do conjunto de 5 pontos e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e vou seguir fazendo por toda a volta um ponto baixo sobre cada ponto de base. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Quando estiver finalizando, eu volto. Finalizando o acabamento na abertura, fiz um ponto baixo sobre cada ponto de base. E depois de fazer em todos os pontos, chegando aqui do outro lado, onde fiz o último ponto baixíssimo, que para o meu tamanho foi sobre o ponto puff, vou exatamente no meio do ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixíssimo, fazendo um ponto baixíssimo dentro do último ponto baixíssimo. Puxo bem o fio e corto, para depois fazer o arremate. E assim, a primeira peça da minha primeira lateral já está finalizada. Com a manga já com acabamento, a parte de trás e a parte da frente feitas juntas e finalizada. Ficando assim. Agora eu vou fazer outra peça exatamente igual a esta. A união deve ser feita exatamente da mesma forma, deixando a carreira de pontos altos do lado certo. E após fazer a carreira, unir exatamente da mesma forma, com a mesma quantidade de pontos. Deixar a mesma quantidade de pontos para a abertura também. E depois fazer a carreira de acabamento de pontos baixos na abertura e finalizar igual. Deve iniciar a segunda peça, claro, com a mesma quantidade de correntinhas. Depois fazer a carreira de pontos baixos. Depois seguir fazendo as carreiras de pontos altos e todas as carreiras até ficar na mesma quantidade, não precisa medir, é só fazer a mesma quantidade que, claro, vai ficar do mesmo tamanho. Porém, a forma de iniciar e finalizar vai ser ao contrário desta peça. Por quê? Na hora de posicionar as peças e fazer a montagem, a abertura vão estar de frente para a outra e o desenho também. Se eu iniciar da mesma forma, o desenho vai ficar ao contrário, porque de um lado da peça tem o conjunto de pontos completos e do outro o conjunto de pontos
pela metade. Por exemplo, nesta peça eu iniciei pelo conjunto de pontos pela metade Então, e deve ter o finalizei com o mesmo conjunto de desenho pontos virado para o completos. outro. Na outra, eu vou iniciar com o conjunto de pontos completos e vou finalizar com o conjunto de pontos pela metade. Então, vou iniciar aqui as correntinhas na mesma quantidade que deve ser e fazer a carreira de pontos baixos. Na hora de iniciar a primeira carreira da segunda peça, mostro somente para mostrar a forma que vou iniciar e finalizar. Não Já tem iniciei a alteração de segunda ponto, peça, somente fiz com a mesma iniciar e quantidade de finalizar ao correntinhas contrário. da primeira e fiz a carreira de pontos baixos sobre cada correntinha de base. Agora eu vou virar para fazer a minha primeira carreira de pontos altos e pontos puff. Na primeira peça, iniciei fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base nos próximos 3 pontos. Saltei 2 pontos, no próximo fiz ponto puff e segui fazendo conjunto de pontos e pontos puff. Esta é a forma que vou finalizar. E finalizei fazendo o conjunto de pontos completo com 3 pontos altos, 5 pontos altos no mesmo ponto de base, 3 pontos altos sozinhos, saltei 2 pontos e no último ponto de base fiz um ponto alto. Esta é a forma que vou iniciar. São os mesmos pontos, somente a posição é diferente por conta da montagem da peça. Então, iniciando da mesma forma que finalizei na primeira peça, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto, salto 2 pontos altos e no terceiro faço um ponto alto. E já vou dar início ao meu conjunto de pontos completo. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo ponto um ponto alto, ficando com 3 pontos altos sozinhos. No próximo ponto, faço um conjunto de 5 pontos altos. E depois de fazer esse conjunto de 5 pontos altos, igual os conjuntos completos, vou nos próximos 3 pontos altos sozinhos, vou fazer um ponto alto em cada um, saltar 2 pontos, no próximo fazer um ponto puff e vou seguir fazendo desta forma. Quando estiver finalizando, eu volto. Finalizando a primeira carreira da segunda peça, observando aqui que iniciei da mesma forma que finalizei a primeira e agora eu vou finalizar da mesma forma que iniciei a primeira. E depois de fazer o ponto puff, sobrando 6 pontos altos que devem sobrar, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. No quarto, um ponto alto e no quinto, um ponto alto somente. E no sexto e último ponto de base, faço 3 pontos altos juntos, formando assim a metade do conjunto de pontos, formado por 3 pontos altos sozinhos e um conjunto de pontos. Ao contrário da primeira peça, que é um conjunto de pontos e depois 3 pontos altos, sendo no início, e aqui feito no final. Ficando exatamente iguais, porém em posição diferente. E igual à primeira peça, depois de fazer a carreira de pontos altos e pontos puff, faço a carreira de pontos baixos. Então, vou virar, faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo, no segundo ponto de base, um ponto baixo. E vou seguir fazendo até o final da carreira, um ponto baixo sobre cada ponto de base. E vou seguir fazendo as minhas carreiras assim, iniciando e finalizando da mesma forma. Na segunda peça, inicio com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, salto 2 de base, no terceiro faço um ponto alto e sigo fazendo ponto sobre ponto até ficar com 3, no próximo conjunto de 5 pontos e depois 3 pontos altos sozinhos, formando um conjunto de pontos completo no início da carreira. Depois sigo fazendo ao longo da carreira até o final da mesma forma e no final faço o ponto puff, salto 2 pontos, no terceiro um ponto alto e sigo fazendo ponto sobre ponto até ficar com 3 somente e no último ponto faço um conjunto de 3 pontos altos juntos.
depois a próxima carreira de pontos baixos, depois a próxima conjunto de pontos altos e pontos puff. Lembrando que a quantidade de carreiras deve ser a mesma da primeira peça, sendo múltiplos de 4 e a última carreira de conjunto de pontos altos e pontos puff. Essa segunda peça não precisa ficar medindo e, claro, as duas vão ficar exatamente do mesmo tamanho, terminando com conjunto de pontos e pontos puff. Quando finalizar, vou fazer a união na lateral com a mesma quantidade de pontos unidos e unindo da mesma forma, deixar a abertura com a mesma quantidade de pontos também e depois fazer o acabamento. Quando estiver com a segunda peça finalizada, eu volto. Terminei de fazer a minha segunda peça, ficando idêntica à primeira. Iniciei com a mesma quantidade de correntinhas e fiz a mesma quantidade de carreiras. Depois, unir na lateral, da mesma forma, com a mesma quantidade de pontos e deixando a abertura exatamente do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de pontos também, e depois fiz o acabamento. A única diferença, como mostrei, foi ao iniciar e finalizar, que foi ao contrário, deixando as peças posicionadas de frente para a outra com o mesmo desenho virado para o outro. Nos dois lados ficam exatamente o espelho do outro, com o mesmo desenho. E com a minha segunda lateral finalizada, sendo para a parte da frente e para a parte de trás, agora eu vou fazer a união dessas duas peças. Primeiro, deve escolher o lado que vai ser a parte da frente e o lado que vai ser a parte de trás. Vou deixar o lado onde a ponta é com conjunto de pontos, sendo a metade dos conjuntos completos para a parte de trás. Volto aqui com o fio, vou fazer o nozinho inicial. Para todos os tamanhos, independente do fio que estiver usando, deve fazer da mesma forma. Na peça que está à direita, contando da direita para a esquerda, deve passar o fio na última carreira de conjunto de pontos altos, pegando no meio do último ponto. Faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo e neste mesmo ponto de base, pego no meio dele e faço mais 2 pontos baixos, totalizando 3, contando com a correntinha. Salto a carreira de pontos baixos, vou na minha próxima peça e já começo fazendo a união. Salto a carreira de pontos baixos, vou na carreira de pontos altos, pego no meio do ponto e faço 3 pontos baixos juntos. Para todos os tamanhos, deve fazer assim. E assim é feita a união, saltando a carreira de pontos baixos das duas peças. Agora eu vou saltar a minha próxima carreira de pontos baixos e na minha próxima carreira de pontos altos, pego no meio do último ponto e faço 3 pontos baixos juntos. Salto a carreira de pontos baixos, na próxima carreira de pontos altos, faço 3 pontos baixos juntos. E vou continuar fazendo aqui 3 pontos baixos em cada carreira de pontos altos, pegando no meio do último ponto, até chegar do outro lado e fazer a minha próxima união. E assim como nos pontos baixos, salto também a união feita na lateral, não faço ponto sobre ela. Vou fazendo aqui e volto quando estiver chegando do outro lado. Chegando aqui do outro lado da abertura onde vou fazer a união, segui fazendo 3 pontos baixos em cada carreira e saltei todas as carreiras de pontos baixos e também a união da lateral. Agora eu vou na minha última carreira de pontos altos, vou fazer 3 pontos baixos juntos e unir igual fiz do outro lado. Salto a carreira de pontos baixos, pego a outra peça, salto a carreira de pontos baixos também e na primeira carreira de pontos altos faço 3 pontos baixos juntos, pegando no meio do último ponto. Agora salto a carreira de pontos baixos, na próxima carreira de pontos altos faço 3 pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo aqui este outro lado, da mesma forma que fiz no primeiro, em cada carreira de pontos altos, fazendo 3 pontos baixos juntos, saltando a carreira de pontos baixos e a união da lateral.
Volto quando estiver chegando onde iniciei. Finalizando a carreira de pontos baixos, segui fazendo da mesma forma que fiz do outro lado. E chegando onde iniciei, depois de fazer 3 pontos baixos na última carreira de pontos altos, vou saltar a carreira de pontos baixos e na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Agora vou iniciar minha primeira carreira de zigue-zague fazendo os mesmos pontos que fiz nas primeiras peças. Para todos os tamanhos, deve iniciar fazendo, depois do ponto baixíssimo, 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto, e no segundo ponto de base, fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos. No meu próximo ponto, faço 5 pontos altos juntos, que é certinho no primeiro ponto alto, feito na primeira carreira da outra peça. Ficando com a mesma quantidade de pontos que fiz nas 2 primeiras peças. 3 pontos altos sozinho, conjunto de 5 pontos. E agora eu vou no meu próximo ponto, faço um ponto alto somente. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos sozinhos. Seguindo a sequência, salto 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto puff. Da mesma forma. E trabalhando da mesma forma que fiz os pontos das primeiras peças, seguindo a sequência, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto, ficando com 3 pontos. No próximo, faço um conjunto de 5 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, fazendo e saltando a mesma quantidade de pontos das primeiras peças, de conjunto de pontos e pontos puff. Antes e depois do ponto puff, deve saltar 2 pontos e os conjuntos de pontos formado por 3 pontos altos, um conjunto de 5 pontos, 3 pontos altos. Por exemplo, agora depois do conjunto de 5 pontos, vou fazer 3 pontos altos sozinho nos próximos 3 pontos de base. Saltar 2 pontos, no próximo fazer um ponto puff. Vou continuar fazendo aqui por toda a volta e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha carreira de conjunto de pontos altos e pontos puff, todos os conjuntos com a mesma quantidade de pontos, saltando a mesma quantidade de pontos também, e fazendo um ponto puff entre um conjunto e outro por toda a volta. Agora eu vou finalizar, depois de fazer meu último ponto puff, sobrou certinho 2 pontos de base, vou saltar eles e ir direto na terceira correntinha das 3 iniciais e fazer um ponto baixíssimo. E fazendo igual nas primeiras peças, seguindo a mesma sequência e fazendo os mesmos pontos, a próxima carreira, depois de fazer as carreiras de pontos altos e pontos puff, será de pontos baixos. A diferença é que não vai estar do lado avesso. Faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, no segundo ponto de base faço um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha carreira de pontos baixos, agora eu vou finalizar fazendo aqui no meu último ponto de base, que é sobre o ponto puff, um ponto baixo. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Finalizando a carreira de pontos baixos, seguindo a sequência, eu vou fazer a próxima carreira de conjunto de pontos altos e pontos puff. Todos os conjuntos devem ter a mesma quantidade de pontos e devo saltar a mesma quantidade de pontos também. O primeiro ponto alto deve iniciar no terceiro ponto de base.
E o conjunto de pontos deve ser feito certinho no terceiro ponto alto do conjunto de 5 pontos da carreira anterior e o ponto puff sobre o ponto baixo feito no ponto puff da carreira anterior. Para isso, devo saltar o primeiro ponto de base. Então, vou caminhar com o ponto baixíssimo até o segundo ponto de base. Devo saltar o segundo ponto de base também. Então, caminho com o ponto baixíssimo até o terceiro ponto de base. Deixando 2 pontos para trás, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo ponto, um ponto alto. Ficando com 3 pontos altos, no meu próximo ponto, faço 5 pontos altos juntos. Deve fazer assim para todos os tamanhos. No meu próximo ponto, faço um ponto alto somente. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos depois do conjunto. Salto 2 pontos que está sobre os 2 pontos altos da carreira anterior. E no terceiro ponto baixo, que está sobre o ponto puff da carreira anterior, faço um ponto puff. Depois do ponto puff, salto os 2 pontos que está sobre os 2 pontos altos da carreira anterior. E no terceiro faço um ponto alto. E seguindo a sequência, no meu próximo ponto faço um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto, ficando com 3. No próximo ponto faço um conjunto de 5 pontos altos. Fazendo 5 pontos altos, no próximo ponto faço um ponto alto somente e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até ficar com 3. Salto 2 pontos, no próximo faço um ponto puff. E vou continuar fazendo assim por toda a volta, fazendo a mesma quantidade de pontos. Depois do ponto puff, vou saltar 2 pontos de base. E no terceiro, que é feito sobre o terceiro ponto alto da carreira anterior, faço um ponto alto, sigo fazendo ponto sobre ponto até ficar com 3. No próximo ponto, um conjunto de 5 pontos. Nos próximos 3 pontos, um ponto alto sobre cada um. Salto 2 pontos, que é feito sobre os 2 pontos altos da carreira anterior. No próximo ponto, faço um ponto puff. As próximas carreiras faço da mesma forma. Toda carreira eu finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, depois de saltar 2 pontos de base. Inicio a carreira com pontos baixos fazendo uma correntinha, que vai servir de primeiro ponto, e sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Toda vez quando for iniciar, deve caminhar com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto de base, iniciando no terceiro ponto de base com 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, deixando 2 pontos para trás. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Lembrando que pode fazer cropped, blusa ou vestido seguindo este mesmo passo a passo. Se for fazer uma dessas peças e achar que não é necessário diminuir ou aumentar na largura, pode seguir fazendo carreiras iguais de ponto sobre ponto, sem nenhuma alteração, da mesma forma que foi feita as primeiras. Agora, se achar necessário, vou dar dicas de como diminuir a cintura, deixando a peça mais acinturada e aumentar na largura para quando chegar no quadril. Isso é opcional. Pode diminuir na cintura fazendo cropped, blusa ou vestido. Para enlarguecer, pode ser em blusa e vestido. E pode enlarguecer também para o quadril, mesmo não diminuindo na cintura. Por exemplo, se quiser fazer carreiras retas e só enlarguecer para o quadril, deixando um pouco mais folgado na cintura, sem estar cinturado, pode também. Vou fazer aqui algumas carreiras e volto para mostrar como diminuir primeiro. Fiz todas as minhas carreiras repetidas de conjunto de pontos, pontos puff e pontos baixos. Segui fazendo certinho ponto puff no ponto baixo, onde foi feito um ponto puff na carreira anterior, e conjunto de 5 pontos altos no terceiro ponto alto, que é o ponto do meio do conjunto de pontos da carreira anterior. Segui saltando 2 pontos altos antes e depois do ponto puff, e no conjunto de pontos com a mesma quantidade de pontos.
ficando exatamente iguais às carreiras que fiz nas 2 primeiras peças. Agora eu vou fazer diminuições, que é opcional. Já fiz aqui algumas carreiras repetidas com a mesma quantidade de pontos. Fiz mais ou menos 9 centímetros de carreira. E essas diminuições recomendo fazer quando chegar na cintura, podendo fazer para quem for fazer cropped de blusa ou vestido, deixando a peça mais fechada na cintura. E para diminuir, vou fazer menos pontos. E lembrando que para fazer aumento na largura também é opcional, e se for fazer aumentos e não quiser fazer diminuição na cintura, pode fazer sem precisar diminuir. Isso para quem for fazer blusa ou vestido, que a peça será maior. Para cropped, como é feito menos carreiras, para ficar mais curto, não precisa fazer carreiras com aumentos, pois não vai chegar no quadril. Fiz aqui a minha carreira de pontos baixos, depois de fazer a última carreira de conjunto de pontos e pontos puff, e vou passar a agulha aqui na alcinha, onde finalizei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do conjunto. E para fazer a carreira com diminuição, ao invés da carreira anterior, que caminhei com ponto baixíssimo até o terceiro ponto e iniciei a carreira, vou caminhar com ponto baixíssimo até o quarto ponto para iniciar, deixando 3 pontos para trás. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. E no próximo ponto de base faço um ponto alto. Ficando com 2 pontos altos, já no próximo ponto de base faço. Se deixei um ponto alto a mais para trás, faço um ponto alto a menos antes de fazer o conjunto de pontos. E também já cheguei no terceiro ponto alto, que é o ponto do meio do conjunto de 5 pontos da carreira anterior, que é onde deve ser feito o conjunto de pontos. Vou no meu próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 2 pontos. A mesma coisa que faço antes do conjunto de pontos, faço depois do conjunto de pontos. E se saltei 3 pontos altos no início, agora salto 3 pontos altos no final. E no quarto ponto faço ponto puff, que é certinho sobre o ponto baixo feito no ponto puff da carreira anterior. Salto 3 pontos e no quarto ponto de base faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto, ficando com 2 pontos. No próximo ponto faço um conjunto de 5 pontos altos, que está sendo feito certinho sobre o terceiro ponto alto do conjunto de pontos da carreira anterior. E depois do conjunto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto, ficando com 2. Salto 3 pontos de base e no quarto, que é no ponto baixo feito no ponto puff da carreira anterior, faço um ponto puff. E vou continuar fazendo assim até o final. A diferença dessa carreira com a carreira anterior é que estou saltando um ponto a mais e fazendo um ponto a menos antes e depois do conjunto de 5 pontos. Para todos os tamanhos, deve fazer desta mesma forma, e após essa carreira eu vou fazer a próxima de pontos baixos. Vou fazer somente esta carreira com diminuição, mas pode fazer mais uma se quiser. Vai ficar somente com um ponto alto antes e depois do conjunto, saltando 3 pontos para diminuir. Se for fazer a terceira diminuição, vai ter somente o conjunto de 5 pontos, não vai ter ponto alto antes e depois do conjunto. Não recomendo fazer mais que 2 carreiras com diminuições e acredito que não precisa. E depois de fazer a quantidade de carreiras que precisa com diminuições, deve voltar a saltar 2 pontos altos. Porém, a quantidade de pontos vai permanecer a mesma que foi feita na última carreira com diminuição. Por exemplo, nesta carreira estou diminuindo e está com 2 pontos altos antes e depois do conjunto de 5 pontos. A próxima carreira que eu vou fazer, mesmo sem diminuir, vai continuar com 2 pontos altos antes e depois do conjunto de 5 pontos. E deve parar de diminuir voltando a 2 pontos, porque saltando 3 vai sempre diminuindo, porque a quantidade que aumenta no conjunto de 5 pontos é menos do que a quantidade que diminui.
saltando 3 pontos. Vou continuar fazendo aqui as minhas carreiras, vou fazer a carreira de pontos baixos e volto quando for fazer a carreira sem diminuição. Após fazer a minha carreira de conjunto de pontos com diminuição, saltando 3 pontos altos, antes e depois do ponto puff, fiz a carreira de pontos baixos. Lembrando que a cada carreira deve fazer uma carreira de pontos baixos, fazendo carreira com diminuição, ou sem, ou com aumentos, a cada carreira sempre deve fazer uma carreira de pontos baixos. Vou deixar somente uma carreira com diminuição, lembrando que pode fazer outra se quiser. E agora não vou mais diminuir, voltando a saltar 2 pontos. Para isso, depois de fazer o ponto baixíssimo, deve caminhar com o ponto baixíssimo até o terceiro ponto de base, deixando 2 pontos para trás. Inicio a carreira com 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. E no próximo ponto de base, faço um ponto alto, ficando com 2 pontos. E assim a quantidade de pontos altos fica sendo a mesma da última carreira com diminuição. Vou no meu próximo ponto e já faço um conjunto de 5 pontos altos juntos. E depois de fazer o conjunto de 5 pontos, nos próximos 2 pontos, faço um ponto alto somente. Salto 2 pontos e no terceiro, que é no ponto baixo, feito sobre o ponto puff, faço um ponto puff. Salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e no próximo conjunto de 5 pontos altos. E vou continuar fazendo assim por toda a volta. Antes e depois do conjunto fica com a mesma quantidade de pontos antes e depois do conjunto da última carreira diminuída. Para o meu tamanho, tem 2 pontos altos somente. E sigo saltando 2 pontos de base antes e depois do ponto puff, igual a carreira que fiz antes da carreira com diminuição. E o conjunto de pontos fica certinho sobre o terceiro ponto alto, que é o ponto do meio do conjunto de pontos da carreira anterior. E o ponto puff fica certinho sobre o ponto puff da carreira anterior. Volto quando finalizar. Depois de fazer a minha primeira carreira sem diminuição, saltando novamente 2 pontos altos antes e depois do ponto puff, fiz a carreira de pontos baixos, um ponto baixo sobre cada ponto de base por toda a volta. E agora eu vou mostrar como fazer a carreira com aumento, lembrando que também é opcional. E pode fazer a carreira com aumento mesmo sem fazer carreira com diminuição. E para fazer a carreira com aumentos, deve aumentar a quantidade de pontos antes e depois do conjunto de 5 pontos. E ao contrário da carreira com diminuição, vou caminhar um ponto a menos. Então, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto de base, deixando somente o primeiro para trás. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo ponto alto, ficando com 3 pontos altos, um a mais da carreira anterior, porque deixei somente um ponto para trás, diminuindo só um ponto ao invés de 2. E no próximo ponto, faço um conjunto de 5 pontos altos, que é certinho sobre o ponto baixo feito no terceiro ponto alto do conjunto de 5 pontos. E o que faço antes do conjunto de 5 pontos, faço da mesma forma depois. Então, vou aqui no meu próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos sozinhos depois do conjunto. No próximo ponto, um ponto alto, e no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 3 pontos. No próximo, faço um conjunto de 5 pontos altos. E no segundo faço E sigo fazendo assim por toda a volta.
um ponto alto a mais da carreira anterior, antes e depois do conjunto de 5 pontos. Salto um ponto e no segundo faço um ponto alto. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, até chegar no tamanho do quadril ou, se quiser a peça mais larga, até passar. Todas as carreiras com aumentos devem ser feitas da mesma forma, saltando somente um ponto alto, para aumentar. E assim a cada carreira vai ficar com um ponto alto a mais que a carreira anterior, antes e depois do conjunto de 5 pontos. Por exemplo, na próxima carreira, fazendo aumentos, agora eu tenho 3 antes e depois do conjunto, na próxima terá 4 pontos. Se for fazer mais uma carreira com aumento, 5 pontos antes e depois do conjunto. E por aí vai. Para parar de diminuir, igual foi feito depois da última carreira com diminuição, deve voltar a saltar 2 pontos altos, porque a quantidade de conjunto de pontos sempre permanece a mesma, então sempre vai aumentando se não voltar a saltar 2 pontos. Lembrando que fazer este aumento é opcional, pode fazer a peça inteira sem aumento e sem diminuição. E a cada carreira feita deve fazer uma carreira de pontos baixos. Para o meu tamanho, vou fazer aqui mais uma carreira com aumentos, ficando com 2 contando com esta, para chegar à largura do quadril que preciso. Quando eu fizer todas as carreiras com aumento, ficando do tamanho que preciso, volto para fazer a primeira carreira sem aumento. Terminei de fazer todas as minhas carreiras com aumento, saltando somente um ponto alto antes e depois do ponto puff, ficando com um ponto alto a mais em cada carreira antes e depois do conjunto de pontos. Para o meu tamanho, a última carreira com aumento está com 4 pontos altos, antes e depois do conjunto de 5 pontos. Fiz as carreiras até a largura da peça ficar do tamanho que preciso para o quadril. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, deixando da largura que quiser também. E para o meu tamanho, deixei até ficar com mais ou menos 41, 42 centímetros de largura. E agora eu vou voltar a saltar 2 pontos para parar de diminuir, igual fiz após a carreira com diminuição. E para isso, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto de base, deixando os 2 primeiros para trás. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto e a quantidade de pontos vai permanecer a mesma da última carreira com aumento. Vou aqui no meu próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo ponto um ponto alto, ficando com 4 para o meu tamanho. E no próximo ponto já faço o conjunto de 5 pontos altos, que é sobre o terceiro ponto alto do conjunto de 5 pontos da carreira anterior. Igual após a carreira com diminuição, voltando a saltar 2 pontos, a quantidade de pontos antes e depois do conjunto permanece a mesma da última carreira, sendo aqui com aumento. Depois do conjunto de 5 pontos, no próximo ponto faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto e no próximo ponto um ponto alto, ficando com 4 pontos altos. Salto 2 pontos de base e no terceiro, que é feito sobre o ponto puff da carreira anterior, faço um ponto puff. E assim vou continuar fazendo por toda a volta. Todas as carreiras iguais, sem aumento e sem diminuição, saltando 2 pontos altos em todas as carreiras antes e depois do ponto puff, e ficando com a mesma quantidade de pontos antes e depois do conjunto de 5 pontos. Para todos os tamanhos, deve fazer desta forma. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, recomendo fazer sob medida quanto ao comprimento da peça, que pode ser curto, médio ou longo. Ou fazer blusa, lembrando que esses aumentos é para quem for fazer blusa ou vestido. Vou fazer vestido e para o meu tamanho eu vou deixar com um comprimento de mais ou menos 50 a 60 centímetros. Contando a partir da primeira carreira, depois de unir as peças. Lembrando que a cada carreira de conjunto de pontos altos e pontos puff feita, deve fazer uma carreira de pontos baixos. Vou continuar fazendo aqui todas as minhas carreiras, quando estiver do tamanho que preciso, eu volto. Terminei de fazer
todas as minhas carreiras até ficar do tamanho que preciso, lembrando que pode deixar do comprimento que quiser. Após a última carreira com aumento, seguir fazendo carreiras repetidas, com a mesma quantidade de pontos, saltando 2 pontos altos antes e depois do ponto puff. E seguir fazendo a cada carreira de conjunto de pontos altos e pontos puff, uma carreira de pontos baixos. E finalizei com a última carreira sendo de pontos baixos e fiz um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz e serviu de primeiro ponto baixo. Depois fiz uma correntinha e cortei o fio. E uma observação: na minha peça isso não ocorreu, mas pode ser que, como todas as carreiras são feitas do mesmo lado sem virar para o lado avesso, as carreiras podem torcer um pouco virando, não ficando tão retas por serem todas do mesmo lado. Quanto mais carreiras fizer, isso pode acontecer. Para o meu tamanho, a peça não torceu, elas permaneceram retas. E depois de finalizar a parte de baixo, agora eu vou fazer o acabamento na parte de cima e os cordões. Voltei com o fio para fazer o acabamento na abertura do meio. Recomendo começar no lado que vai querer que seja a parte de trás, do lado que vai ter o arremate. Faço primeiro o nozinho inicial. Recomendo começar passando o fio do primeiro ponto baixo, que na verdade todo este meio são formado por correntinhas. As correntinhas iniciais da primeira carreira de cada peça deve ir do outro lado da primeira correntinha, que é a base do primeiro ponto, e fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Deve fazer assim para todos os tamanhos, até chegar no meu último ponto, que é do outro lado. Quando estiver chegando no meu último ponto, eu volto. Finalizando o acabamento em toda a base desta lateral, fiz um ponto baixo sobre cada ponto de base. Agora vou fazer no meu último ponto e já vou passar para o outro lado. Vou aqui no meu último ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Vou para o outro lado, no primeiro ponto alto, que na verdade é do outro lado da correntinha feita no início da peça. Na base do primeiro ponto, faço um ponto baixo. Para todos os tamanhos, deve fazer assim. Vou no meu segundo ponto e faço um ponto baixo. No meu próximo ponto, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo igual fiz do outro lado, um ponto baixo sobre cada ponto até chegar no último e já volto. Chegando aqui no meu último ponto de base desta outra lateral, segui fazendo em cada ponto um ponto baixo. E agora eu vou finalizar o acabamento fazendo um ponto baixo no meu último ponto de base. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz sobre o primeiro ponto baixo da primeira lateral, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo todo o acabamento em toda a abertura do meio, sendo para a parte de trás e para a parte da frente. E agora eu vou dar início ao cordão, que vou passar nos dois lados.
Um cordão vai ser para a parte da frente, passando desde a parte de baixo e subindo até a parte de cima, fechando mais a parte da frente, passando o cordão de forma cruzada e amarrando. O segundo cordão, que vai ser para a parte de trás, vai ser para fechar um pouco as costas, passando somente uma vez em cada lado, amarrando. Então, volto aqui com o fio para dar início ao cordão, vou fazer correntinhas. Pode fazer a quantidade de correntinhas que quiser e o cordão da forma que quiser também. Vou continuar fazendo aqui, quando estiver do tamanho que preciso para amarrar, eu volto. Fiz todas as minhas correntinhas até ficar do tamanho que preciso para amarrar na peça. E depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, recomendo contar de cima para baixo e na terceira fazer um ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo um ponto baixíssimo em cada correntinha de base. Estes pontos baixíssimos são opcionais também, pode fazer ponto baixo. E se não quiser fazer pontos, pode deixar o cordão feito somente com correntinhas. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Segui fazendo em cada correntinha de base um ponto baixíssimo, ficando desta forma. Agora eu vou aqui na minha última correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo e vou puxar o fio. Corto e já faço o arremate com essas duas pontas. Vou fazer alguns nós, esconder o fio. Se necessário, pode passar uma cola. E assim finalizo o primeiro cordão. Para passar o cordão na parte da frente, recomendo passar nos espacinhos que tem entre o conjunto de pontos e o pontos puff. E primeiro vou passando aqui na parte de baixo, nos primeiros espacinhos, passando cruzado, como se fosse um cadastro, até a altura que preciso. Pode passar até onde quiser, ir fechando mais a peça ou deixando mais aberta. Certifique-se que o cordão seja do tamanho que precisa. E depois de passar em todas as laterais que preciso, faço um nó e um laço. E fica cruzado desta forma. Para a parte de trás, que vai ser somente para fechar mais, passo uma vez somente em cada lado. Vou em um dos espacinhos, recomendo que seja na parte de cima, no meio das costas ou próximo do pescoço. Depois amarrar e fazer o laço. E como preciso de 2 cordões, vou fazer o segundo idêntico a esse para passar na parte da frente. Este pode ficar aqui na parte de trás. E depois de passar, volto com a peça finalizada. Após fazer o primeiro cordão e a aplicação, fiz o segundo e apliquei na parte da frente. Fiz o arremate de todos os fios e assim finalizo a minha peça. Se gostou deste vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.